Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História do primeiro ano. Essa é a nossa aula 41 e essa é a nossa primeira aula do terceiro trimestre. Então, a gente vai ter aí um trimestre todo junto, né? Começamos com a nossa primeira aula. O nosso intérprete é o Cadu, né? E ele vai ficar com a gente toda essa aula. Não esqueçam de fazer o registro de vocês no Classroom. E nós hoje vamos estudar um conteúdo muito interessante. Na verdade, a gente vai dar continuidade ao que vocês já vêm estudando durante o segundo trimestre, que é o período da Idade Média. Nós vamos estudar as cruzadas e vocês já vão descobrir do que se tratam as cruzadas. Quais são os objetivos das cruzadas, né? Bom, primeiro que a gente tem que pegar e pensar que tudo isso que a gente está estudando é o período em que se desenvolveu na Europa, o período da Idade Média, do feudalismo, como vocês já viram, e nós vamos tentar ver, né, quais são as importâncias das cruzadas para a organização da sociedade medieval, né? Bom, antes da gente falar das cruzadas, vamos tentar relembrar, retomar o que vocês estudaram lá durante o segundo trimestre. Bom, primeiro que nós estamos estudando o período medieval, né? Os historiadores eles dividem a história em vários períodos para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. O nosso período da Idade Média, ele vai do século V até o século XV, são 1000 anos de história, ou seja, aconteceu muita coisa nesses 1000 anos de história. Bom, tudo começa com a queda do Império Romano. O grande Império Romano começa a ter uma série de crises e no meio dessas crises os povos que os romanos chamavam de bárbaros vão dominar aquele território. E esses povos bárbaros, que eram não romanos, a grande maioria deles eram povos germânicos. Esses povos germânicos vão organizar reinos na Europa e esses reinos vão acabar transformando e criando novas instituições políticas, sociais e organizando uma nova sociedade dentro do continente europeu. Quais são as características que vão ser organizadas nesse novo período chamado feudalismo, que a gente estudou um monte durante o segundo trimestre? São a ruralização, as relações de dependência e fidelidade, a descentralização do poder e a subsistência. Nós vimos também que desses reinos germânicos, nós vamos ter um reino que se destaca, que é o reino franco, onde nós vamos ter um rei chamado Clovis. O Clovis ele se alia, faz uma aliança com a Igreja Católica, isso vai fortalecer o cristianismo dentro da Europa. Fortalecendo o cristianismo, nós vamos ver que o cristianismo ele vai se expandir para o resto do mundo. A Igreja Católica é, com certeza absoluta, a maior instituição religiosa, militar, política que existiu na Europa durante a Idade Média. E depois vocês estudaram o Império Carolíngio, que ele vai do ano 800 a 887, onde Carlos Magno transforma, né, esse império. E nós vamos ver a consolidação do cristianismo e, por fim, né, o Império Carolíngio dando uma enfraquecida. Na aula de hoje, nós vamos estudar as cruzadas, né? E nós vamos tentar, né, ver quais são as importâncias das cruzadas, esses conflitos gerados, né, também de uma ordem religiosa, uma ordem econômica, que vão acabar desenvolvendo a economia da Europa medieval. Bom, para a gente não esquecer, estamos estudando a Idade Média, que é um período que vai do século V até o século XV, né? E a Idade Média pode ser dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, que vocês estudaram, né, anteriormente, e a partir de agora nós começamos a estudar a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Características da Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, gente, ela vai ser um período de muitas transformações. Então vai ter crescimento demográfico, a população vai aumentar, o comércio vai aumentar, a gente vai ter várias ideias novas surgindo, é uma nova configuração do mundo europeu. E
É nesse momento também que ocorre a diminuição das invasões bárbaras, né? As últimas invasões bárbaras foram dos vikings. Então, já não está se fortalecendo mais essas invasões lá, a população começa a ter uma certa maior estabilidade, e é nesse momento que nós vamos ter o grande, talvez o primeiro grande acontecimento da Idade Média, que são as cruzadas. Onde ocorrem as cruzadas? Aqui temos duas flechas orientando vocês. Entre a Europa, o Mar Mediterrâneo, a África e a Ásia, nós temos uma região que é uma região que percorre ali o Oriente, chamado Oriente Médio, ali tem a Palestina, é naquela região ali onde existem territórios, lugares que são sagrados para várias religiões. Jerusalém é naquela região onde vai ocorrer todas essas cruzadas. Qual é o contexto histórico? Como vocês já estudaram, em 395 o Império Romano ele vai ser dividido, vai ter o Império Romano que vai ficar em Roma e o outro vai para Constantinopla, que é aquela região do Oriente. E olha só o que vai acontecer no ano de 1054. Ocorre a Cisma do Oriente. O que é a Cisma do Oriente? É uma disputa, né, que vai existir ali, né, pelo poder da Igreja Católica, mas no final das contas eles dividem a igreja. Então, o poder da Igreja Católica Apostólica Romana vai ficar subordinado ao Papa, em Roma, e a Igreja Cristã do Oriente vai ficar subordinada ao Imperador Bizantino lá, né, em Constantinopla. E é claro que existia essa pretensão de unificar as duas igrejas. Então, essa situação estava armada. Mas a gente vai ter a questão da Terra Santa. Jerusalém é conhecida como a Terra Santa. E vários povos cristãos já peregrinavam, já iam para aquela região, ainda hoje vão, e porque era importante para eles num sentido de fé, de cristandade, de religiosidade. E a partir do ano de 638, nós vamos ver que povos de origem árabe, porque ali existe a Península Arábica, esses povos eles começam a também viver e ir para essa região, com uma observação. Esse momento, uma religião que não era cristã, mas também é monoteísta, chamada islamismo, ela vai ser adotada pela grande maioria desses povos árabes, e eles vão ser, então, muçulmanos. Bom, aqui eu tenho um mapa da Terra Santa para orientar um pouco vocês, para vocês entenderem. Então, lugares bastante sagrados, né? Nazaré, Jerusalém, Belém, estão todas localizadas nessa região. E aqui é um mapa de Jerusalém, né, da Terra Santa na atualidade, onde hoje essa região é uma região sagrada para 3 grupos religiosos, né? Os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Bom, mas como é que começam então essas cruzadas? Olha só, no ano de 1071, os turcos, que, veja só, eles não são árabes, mas eles se converteram ao islamismo e se tornaram muçulmanos. Eles vão tomar todo aquele território ali e vão dizer o seguinte, cristão aqui não entra, não vai mais vir peregrinar, não quero cristão aqui mais nesse território da Terra Santa. No ano de 1095, o Papa Urbano II vai comprar essa treta e vai falar assim, é o seguinte, né? Eu vou convocar os cristãos e a gente vai fazer uma guerra contra esses infiéis e vai reconquistar a nossa Terra Santa. E é nesse momento, né, em que o Papa ele vai comprar a briga contra os turcos que nós vamos ter o início das cruzadas. Aqui uma imagem emblemática das cruzadas. Por que se chamava cruzadas? Porque os seus guerreiros, os cavaleiros, eles usavam cruzes, né, nas suas roupas, nos brasões, e isso, então, eles vão ser chamados de cruzados. Bom, outros motivos por que existiram as cruzadas. Não existiam só motivos religiosos ligados às cruzadas. Nós também tivemos motivos econômicos. Por quê? Porque os mercadores que viviam ali na região da Península Itálica, eles tinham muito interesse em dominar toda a região do Mediterrâneo para fazer comércio com o Oriente, trazer matérias de lá, né, produtos de lá, levar para a Europa.
Uma outra coisa, os nobres, eles esperavam, né, porque foi prometido para eles que eles iam ganhar terras se eles vencessem as cruzadas. E tinha a população mais pobre, né, que ela esperava obter a salvação eterna, né? Não podemos esquecer que a ideia de buscar ir aos céus era o grande objetivo de vida, né, da mentalidade daquele período. Nós vamos para o nosso primeiro quiz, né? Sobre as cruzadas, indique a resposta incorreta. A. Desde a cisma do Oriente existia o desejo da união entre as igrejas de Roma e Constantinopla. B. Pretendia-se aumentar o comércio no Mediterrâneo. C. Foram motivadas apenas por fatores econômicos. E D. Em 1071, os turcos muçulmanos tomam Jerusalém e proíbem os cristãos de a visitarem. Vocês vão ter alguns minutos para poder responder esse quiz e a gente já retorna. Vamos ver qual é a resposta correta do quiz? Bom, sobre as cruzadas, para vocês indicarem a resposta incorreta. A incorreta é a C. Foram motivados apenas por fatores econômicos. Vamos seguir adiante com o nosso conteúdo? Bom, as cruzadas, elas vão ocorrer entre o século XI e o século XIII, mas eu quero que vocês entendam que foram vários conflitos dentro das cruzadas. Ocorreram 8 cruzadas. Dessas 8 cruzadas, né, elas partiam, né, em geral, de lugares mais diversos. O ponto de referência que eles queriam chegar era a Terra Santa, era Jerusalém. Mas eles acabavam pegando rotas das mais diversas ao longo de todo esse período das cruzadas. Para vocês terem uma ideia, a primeira cruzada ela vai ter início no ano de 1096 e nós vamos ter a nossa 8ª cruzada, a última cruzada, ocorrendo no ano de 1270. Então veja que esse é um conflito bastante longo. Aqui eu tenho um mapa para vocês verem, né, alguns desses caminhos, dessas rotas que existentes, né, nessas cruzadas, as datações das cruzadas, para vocês verem como ocorreu, então, em um período bem longo. Bom,
A primeira cruzada, que vai de 1095 a 1099, ela vai ser composta principalmente por cavaleiros. Esses cavaleiros, eles vão ser a única expedição das cruzadas que acaba tendo um saldo positivo, né? Mas mesmo tendo esse saldo positivo, no ano de 1187, os muçulmanos, eles vão lá liderados, né, por um sultão Saladino, reconquistam a cidade e acabam, então, os cristãos perdendo novamente essa cruzada. Após essa primeira expedição, nenhuma outra cruzada conseguiu recuperar, né, a Terra Santa definitivamente, né, durante todo esse período em que nós vemos as cruzadas. Quais são, então, as principais consequências das cruzadas? Bom, apesar da falta de êxito na questão do conflito armado ali, nós vamos ter principalmente, esse é o grande foco que eu quero que vocês, né, se liguem. É o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, porque esse conflito rolou naquele território. Esse já era um dos objetivos, né, dos mercadores. E isso vai acabar aumentando o fluxo de comércio entre esses dois territórios, né? E a participação dos europeus no comércio, das especiarias, dos artigos de luxo, que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, que isso vai ser muito importante para a história do continente europeu. E uma outra consequência importante é o fortalecimento da cavalaria. Então, a figura do cavaleiro ele vai assumir um caráter quase sagrado, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um livro que vai falar sobre esse imaginário que existia do ser heróico do cavaleiro, que é o livro Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. E nós partimos para o nosso foco no Enem. Vamos ver aqui, então, uma atividade para vocês, né, tentarem já irem se acostumando e aprendendo como fazer questões voltadas para o Enem. A pergunta é a seguinte, né? As cruzadas influíram decisivamente na história da Europa na Baixa Idade Média. A mais significativa de suas consequências foi a reunificação das igrejas católica e ortodoxa separadas em 1054 pela cisma do Oriente. B. Um novo cisma no cristianismo, com o início da Reforma Protestante no século XVI. C. A conquista dos lugares sagrados do cristianismo, situados na Ásia Ocidental. D. A reabertura do Mediterrâneo, que possibilitando a reativação dos contratos entre Ocidente e Oriente, intensificou o renascimento comercial e urbano na Europa. E o declínio do comércio, o desaparecimento da vida urbana e a descentralização política no Ocidente da Europa. Vocês vão ter alguns minutos para responder essa atividade, leiam com atenção e a gente já retorna.
Vamos ver qual é a resposta correta dessa questão do Enem? A resposta correta é a letra D, né? Apesar de não alcançar os seus objetivos religiosos, né, de reconquista ali para os cristãos dos territórios localizados na chamada Terra Santa, as cruzadas elas acabaram possibilitando, isso é muito importante, rotas comerciais no Mediterrâneo, o comércio vai aumentar, isso vai fortalecer as cidades, o urbanismo, né? Vamos seguir para o nosso conteúdo? E então, estudamos sobre as cruzadas. As cruzadas, elas vão ser, então vamos ver quais são as considerações gerais do que a gente estudou. Vimos que durante a Idade Média, a gente pode dividir esses 1000 anos em 2 períodos. A Alta Idade Média, de um conteúdo que vocês já estudaram no segundo trimestre, e agora, a partir do terceiro trimestre, a gente começa a estudar a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, ela vai ali entre os séculos XI e século XV, e esse é um período em que a Europa medieval ela vai ter inúmeras transformações, né? Não só transformações econômicas, questões urbanas, mas até transformações na própria mentalidade medieval que existia naquele período, né? Nesse período da Baixa Idade Média, nós vamos ter o nosso primeiro grande acontecimento importante, que são as cruzadas. Basicamente, o que são as cruzadas? Foram conflitos que inicialmente foram organizados pela Igreja Católica, a grande instituição da Idade Média, mais poderosa, para tentar reconquistar a chamada Terra Santa, Jerusalém, dos turcos que se converteram ao islamismo e que proibiram os cristãos de irem até a Terra Santa. Nós vimos, então, né, que isso vai acontecer. As cruzadas vão ter 8 cruzadas, né, ao longo de mais ali, né, muitas décadas. E quais são as principais consequências das cruzadas? E isso que é o que quero que vocês fixem essa ideia, porque ela vai ser importante para o nosso conteúdo da nossa próxima aula, que é o seguinte, é o aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, e é nesse momento em que a região da Península Itálica, a Itália está ali, né, gente, nessa Península Itálica, que é esse momento em que os mercadores, os comerciantes daquela região vão se fortalecer muito. E para finalizar, as cruzadas elas trouxeram novas perspectivas para o europeu medieval, novos hábitos, novos costumes, porque as pessoas começam a conviver com outras culturas, outras maneiras de viver. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre as transformações no feudalismo. As pessoas começam, então, a viver uma outra realidade diferente do que existiu durante muito tempo, instituído no sistema feudal. Nós vamos ver o renascimento comercial e urbano. E é isso aí, gente. Até a próxima!